Saúdo a igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É sempre bom ter a oportunidade de servir ao Senhor, compartilhando da palavra, compartilhar aqui na igreja é muito bom também. Já tive esse privilégio, talvez há uns 2 meses atrás, e mais uma vez estou aqui, espero que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm o hábito, assim como eu, hábito dos mais antigos, eu não sou tão velho, mas eu ainda tenho, de acompanhar a lista dos livros mais vendidos na semana ou no mês. Antigamente não, até os dias atuais eu acompanho pela Veja. É super interessante que essa lista ela é categorizada, né? Você tem os livros de não ficção, tem os de ficção, e dentro da categoria dos de não ficção, os mais vendidos sempre são os de autoajuda. Não sei se os irmãos têm esse acompanhamento, mas rotineiramente eles figuram entre os mais vendidos. Há sempre um livro da moda. Há pouco tempo atrás, um dos mais vendidos, ele tinha um palavrão, obviamente eu não vou falar. Atualmente, e aí eu falo atualmente dos últimos, meses, o mais vendido se chamava Mais Esperto que o Diabo. A maior parte desses livros, né, trabalham com a tentativa de vender alegria, né? Na modernidade, pós-modernidade, seja lá o nome que você quiser se referir, a alegria virou mercadoria. As pessoas querem, de alguma maneira, alcançar a alegria. Então ela está presente em absolutamente todas as coisas. Nunca se buscou tanto o prazer pessoal. E quando eu falo que ela está presente em todos os lugares, eu me refiro mesmo a todos os lugares, sim. Há uns 10 anos, se proliferou dentro dos cursos de direito uma tentativa de atribuir a felicidade como um direito constitucional. Direito constitucional à felicidade, ou direito fundamental à felicidade. Eu estava nos bancos do mestrado quando eu ouvia isso, de certo modo, com um pouco de ceticismo, a tentativa de se mercadorizar e de se criar a alegria como se fosse uma coisa muito simples. Mas nunca se buscou tanto alegria como prazer pessoal e a todos tipo de custo. Por outro lado, nós também nunca tivemos índices de pessoas com depressão, ansiedade tão alarmantes. E há muito, ouso dizer, as igrejas também entraram nessa onda. Não faltam cultos destinados a propiciar alegria. Vocês certamente, não que participaram, mas certamente já ouviram falar dessa tentativa desesperada de fazer do culto um lugar de se propagar alegria, mas do jeito pueril. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que buscam isso, e buscam nos livros, e buscam numa vida cotidiana, e até mesmo em cultos, se é que assim eu posso dizer, eu vou chamar então de encontros, elas buscam criar alegria de uma forma pueril, tentando eliminar a tristeza, lançando mão de recursos diversificados. Então sobe um pastor, que na verdade recebe essa expressão, recebe essa cunha, mas na verdade ele é um palhaço, e ele faz então espetáculos e tenta brincar, e as igrejas então preparam ambientes lúdicos, e isso de certa maneira tenta fazer com que as pessoas confundam o riso, a ausência de tristeza momentânea com alegria. Mas a verdade é que isso não é alegria, não como as escrituras retratam. As escrituras vão nos retratar que a alegria está na soberania de Deus. Ou melhor, o tema de hoje é: nós devemos nos alegrar na soberania de Deus. Seja qual for a circunstância, nós devemos e podemos nos alegrar no Senhor, confiar nele, pois ele dirige, governa a história e faz todas as coisas para o nosso bem, conforme os seus propósitos soberanos. E para a meditação dessa manhã, eu convido todos os irmãos então a abrir aí as escrituras em Filipenses 4, versículos 2 a 7. Filipenses capítulo 4, versículo 2 a 7. Acompanhe a leitura comigo, meus irmãos. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor.
A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oremos, meus irmãos. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós clamamos para que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso intelecto, permita-nos compreender, ó Pai, o texto lido e aquilo que o Senhor quer dele conosco, ó Pai. E que o Teu Santo Espírito também, ó Deus, ilumine e abra os nossos corações, para que não apenas compreendamos, ó Deus, mas que possamos viver, ó Deus, materializar esse Evangelho em nossas vidas, ó Deus, e testificar de Cristo Jesus, o propósito supremo de nossa existência, ó Pai. É em Cristo que oramos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, para uma perfeita compreensão desse texto e do propósito da pregação, eu preciso fazer um pequeno resgate. Eu preciso colocar os irmãos e contextualizá-los. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer à luz essa manhã é a cidade de Filipos e o relacionamento que Paulo tinha com a igreja, até chegarmos especificamente à carta. Então eu vou lembrar os irmãos, possivelmente a maioria de vocês sabem, que a cidade de Filipos foi assim denominada em honra a Filipe da Macedônia, cujo pai era Alexandre o Grande. Essa cidade ela estava localizada no leste da antiga província da Macedônia, a 13 quilômetros do mar Egeu, no topo de uma colina. Abaixo dela estava o rio Gângetes e a via Ignácia, que ligava a Europa à Ásia. Então era uma cidade localizada numa posição privilegiada, que estava muito próxima à Ásia. Ela não estava na Ásia, era uma cidade europeia. Filipos era uma cidade imperial habitada por veteranos do exército romano. Seus habitantes eram cidadãos romanos em sua grande maioria, por isso ela era conhecida como Pequena Roma. Então era uma cidade que, de certo modo, tinha uma posição estratégica, privilegiada, muito perto da Ásia, e tinha ali uma população culta, rica, de certo modo, uma população que tinha, inclusive, honrarias de Roma. A cidade, ela passou a ser o berço do cristianismo da Europa, porque ela foi pioneira a receber o cristianismo. Nós vamos falar um pouco mais disso. E Paulo começa a se relacionar, os primeiros momentos de Paulo com essa cidade são, de certo modo, sobrenaturais, são surpreendentes a partir de uma perspectiva humana, obviamente não a partir de uma perspectiva de Deus. O começo desse relacionamento, o começo do contato de Paulo com a cidade de Filipos, a gente pode encontrar em Atos 16. Os irmãos talvez se lembram disso, né? Porque esse capítulo vai mostrar claramente como Deus guia o apóstolo Paulo até a cidade de Filipos. Ele foi impelido por uma visão. Paulo e seus companheiros vão viajar a Filipos. Vamos dar uma olhadinha no texto de Atos 16, mais precisamente no capítulo, nos versículos 6 a 12. Aqueles que puderem, abram as suas Bíblias comigo. Eu vou fazer essa leitura. Atos 16, versículos 6 a 12. Diz assim o texto: E percorrendo a região Frigogalata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado a Mícia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aí continua o versículo 11. Tendo, pois, navegado a de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Observem bem, então, meus irmãos, que Paulo não tinha esse propósito, não era o que estava no seu coração. Ele queria outro percurso, ele havia desenhado, mas o Senhor não o permite pregar na Ásia. O texto assim o diz.
Mais do que isso, o texto diz que por uma visão, ele é inclinado a ir para Macedônia, mais especificamente para a cidade de Filipos. Nós temos aí então que esse relacionamento se começa de maneira sobrenatural. Mas mais do que isso, nós vamos ter nos textos que sucedem, que durante essa visita, Deus fez grandes obras e uma igreja foi estabelecida, a primeira em solo europeu. O próprio Paulo vai retornar a essa cidade pelo menos em 2 ocasiões para fortalecer os crentes, para avivá-los, para reestabelecer relacionamentos e discipulá-los ainda mais. Isso pode ser encontrado com clareza em Atos 20, versículos 1 a 6, assim como em 2 Coríntios 2,13. Nós não vamos ler. Observe então que não foi por acaso, é sempre pela mão poderosa de Deus. Deus sempre esteve no controle da sua igreja. Mas isso não significa, em nenhuma hipótese, que eles não tiveram problemas, que eles não tiveram imprevistos. É muito importante que os irmãos entendam, e aqui eu vou frisar esse ponto, antes mesmo de defrontar ao texto, que Deus sempre esteve no controle da cidade, da sua igreja naquele local. Deus sempre esteve no controle dos passos de Paulo, soberanamente. Mas isso em nenhum momento significou que a igreja não tinha problemas. Em nenhum momento isso significou a ausência de conflitos e situações imprevistas. Nós precisamos entender isso também em nossas vidas. Deus sempre está no controle de todas as coisas, mas isso não pode ser medido pela ausência de dificuldades e problemas. Muito pelo contrário. Mas continuando, nós vamos ver então que em Filipos, Paulo acaba sendo preso juntamente com o seu companheiro Silas. Isso está nos textos seguintes, possivelmente muito conhecidos, irmãos. Açoitados e humilhados na prisão, ainda assim sua confiança no Senhor os levava a cantar louvores a Deus. Um dos textos conhecidíssimos. Paulo e Silas na prisão. A igreja de Filipos vai nascer então da pregação de Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Os primeiros convertidos vai dizer o capítulo 16, foram Lídia, o carcereiro, e talvez, aqui uma conclusão aberta, eu não posso afirmar isso com tanta certeza, a própria jovem possessa pelo espírito adivinhador, que criou tantos problemas a Paulo e os seus companheiros. Vale muito a leitura, os irmãos que puderem depois assim continuem. E quando vem o contexto da carta? A carta certamente vem depois. Paulo vai escrever essa carta durante a sua prisão. Nós conseguimos ver isso claramente em Filipenses 1, versículos 12 a 30. Possivelmente ele estava em Roma nesse momento, preso em Roma. A igreja estava passando por perseguições, conforme registra Filipenses 1, versículos 23 e 30. E se sentia pressionada por falsos ensinos, conforme registra Filipenses 3, 2 a 21. Vamos ver o que diz o texto primeiro que eu mencionei, Filipenses 1, versículos 27 a 30. Vamos ver o que diz esse texto, para confirmar o que eu estou dizendo aos irmãos. A igreja passava por perseguição. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Olha o que diz, Filipenses 1, versículos 27 a 30. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes neles. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Mais claramente no versículo 27, e que em nada estáis intimidados pelo adversário. Nós conseguimos extrair daí com clareza que a igreja passava por um momento de perseguição. E mais à frente, se você olhar no capítulo 3, como eu disse, no versículo 2, nós vamos ter com clareza ali também que a igreja estava pressionada pelos falsos ensinos. Eu vou ler para os irmãos. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, cautelai-vos da falsa circuncisão. Todo o texto aí, ele tem como título o aviso contra os falsos mestres. Então a igreja passava por grandes problemas. A igreja passava por perseguições e a igreja passava por pressão em vista de falsos líderes, falsos ensinos que chegavam. Os conflitos da igreja, de certo modo, colocavam em risco
o testemunho dos crentes no mundo e a capacidade da igreja de suportar esses ataques. Então a carta é um verdadeiro manual acerca da vida cristã. O tema alegria, por exemplo, aparece 16 vezes. 16 vezes. Observem, meus irmãos, o contexto da cidade, da igreja, de Paulo e da própria carta não é um contexto de bonança. Nós não temos um ambiente lúdico sendo retratado, nós não temos um ambiente confortável sendo desenhado para que a gente tente propiciar alegria ou uma vida boa, muito pelo contrário. O contexto de todos os atores envolvidos, de Paulo, preso, depois de tantos açoites, tantos problemas, da fundação da igreja, da própria igreja naquele momento, de todos aqui envolvidos, era um contexto difícil, de perseguição, de falsos ensinos. E a carta vai nos apontar então para uma vida a despeito dessas coisas. E vamos então ao texto. Agora sim vamos ao texto e aquilo que ele vai nos trazer. O texto começa então com Paulo se dirigindo a Evódia e a Síntique. Observem bem que Paulo não está dirigindo-se, nesse texto especificamente, à liderança da igreja. Ele está se dirigindo a nomes que não são mencionados em nenhum outro momento da Bíblia. São mulheres comuns da igreja, simples colaboradoras, que ainda assim recebem um direcionamento do apóstolo. Paulo diz para as pessoas simples da igreja, para pessoas comuns, o que elas precisam fazer. Observem que o texto, em vez de ordenar, Paulo olha para elas e roga. Paulo pede que elas pensem concordemente. Alguns poderiam entender essa súplica como que Paulo estivesse pedindo, concordem uma com as outras, mas não é isso. O pensem concordemente aí quer dizer algo diferente. Paulo quer que elas, enquanto irmãs, enquanto mulheres da igreja, enquanto igreja, mantenham-se firmes no amor fraternal. A igreja precisa se manter firme no amor fraternal, e a exortação trazida por Paulo aqui está relacionada com o texto de Filipenses 2:2, quando ele diz: penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu repito, a exortação de pensem concordemente, de vivam o amor fraternal, dirigida à igreja, a pessoas simples da igreja, está diretamente relacionada à ordem de Paulo em Filipenses 2:2, que diz: pensem a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está enfatizando que, a despeito das dificuldades, a despeito de todos os problemas, a unidade da igreja no amor fraterno precisa ser vivida. Vivam juntos. A exortação é a respeito do amor fraternal. E eu trago isso à nossa vida, meus irmãos. Quanto de nós negligenciamos o amor fraternal? Quanto de nós vivemos de uma forma a não viver a vida uns dos outros? Esse é um tema que poderia nos render um estudo específico, poderíamos dedicar horas e horas para falar disso, porque isso é o que a realidade nos impõe. Quantos aqui já chegaram pensando no próximo compromisso? Quantos aqui já estão pensando na segunda-feira? Nós vivemos sempre ansiosos pelo que vem, e o que vem nos deixa mais ansiosos ainda. Nós vivemos correndo o tempo todo, tentando nos imprimir à vida uma velocidade absurda. São tantas as coisas na sociedade que nos forçam a viver desse jeito. São mais compromissos, são mais obrigações, a necessidade de viver uma perfeição que a sociedade nos clama, nos faz viver correndo e negligenciamos as coisas boas da vida em comunhão com os irmãos. A compreensão das dificuldades uns dos outros, o viver juntos. Quantos aqui sequer sabem a realidade dos irmãos aqui, ou dos irmãos próximos, que às vezes compartilham bancos, mas você não sabe o que está passando na vida deles. O texto então está nos dizendo, e nós devemos viver assim, nós devemos parar para viver em comunhão uns com os outros, meus irmãos. É bênção do Senhor
sobretudo nos dias difíceis, poder viver e contar uns com os outros, poder pensar no amor que nos une em Cristo Jesus e dedicar tempo uns para os outros. E eu chamo a atenção da igreja, então, para que viva o momento de comunhão e esses bons tempos que temos juntos. Isso é muito importante para o crescimento e para o amadurecimento dos nossos relacionamentos. Como você vai poder orar pelo seu irmão se você sequer sabe o que ele está passando? Como você vai poder viver como igreja, amar o seu irmão, tentar ajudá-lo, compartilhar com ele, se você não se debruça um minuto de tempo sequer para a compreensão dos problemas que ele está vivendo? Se você vem para a igreja já pensando no sair, como é que você vai ter tempo? Que horas você vai encontrar para se dedicar à vida em comunhão com o seu irmão? Eu enfatizo, irmãos, nós precisamos viver no amor fraterno uns com os outros. Mas o texto prossegue. O segundo ponto que merece exortação diz respeito à alegria. A alegria, ela é um dos temas mais dominantes em Filipenses. Eu já disse isso aqui, pelo menos 16 vezes a carta vai tocar no assunto. A obediência a esse mandamento, ela é sempre possível, mesmo em meio a conflitos, adversidades e privações, por uma razão super simples. A alegria que o texto das Escrituras mencionam não é a alegria pueril, não é o fazer rir, não está ligada às circunstâncias favoráveis. A alegria que o texto está se referindo, ela claramente é a alegria no Senhor. Paulo vai repetir vai recorrer à repetição justamente para enfatizar. Paulo não está falando de uma alegria mundana, Paulo não está falando da ausência de tristeza, Paulo não está falando de métodos, 20 métodos para ficar feliz, não é o título do texto. Passos para uma vida alegre, não é isso o título do texto. O texto passa muito longe para isso. Não há técnicas aqui, não há metodologias humanas, não há tentativa de se afastar da tristeza, de encarar a vida com bondade, de dar um sorriso exagerado para as coisas. Não há uma indicação de livros de piadas para você falar, não se manda você ter uma vida leve ou sutil, não há absolutamente nada disso aqui. O texto está dizendo que a alegria está no Senhor. O texto está nos apontando para o cerne de nossas vidas, razão da nossa alegria. A alegria de Cristo não tem lugar apenas nos momentos de bonanças, ela também está presente nas tribulações. Isso quer dizer que essa alegria não segue o curso das circunstâncias externas. Isso quer dizer que ela é completamente independente das circunstâncias externas. Isso quer dizer mais, meus irmãos. A alegria no Senhor sobrepuja as circunstâncias externas. Você vai estar, você tem que estar, você pode estar alegre, mesmo quando as coisas adversas acontecem. É interessante que isso se relaciona claramente à introdução longa que eu fiz do texto. Como eu disse, Paulo não estava numa situação de tranquilidade, de bonança, quando ordenou que os irmãos tivessem alegria no Senhor. A igreja não estava numa situação de bonança e de tranquilidade quando recebeu a carta exortando a respeito da necessidade de estar alegres no Senhor. Muito pelo contrário, Paulo já havia vivenciado tantas situações diferentes, inclusive na cidade de Filipos. Paulo e Silas demonstraram isso claramente na prisão, eu já disse isso. Paulo está demonstrando isso novamente, preso em Roma. Ele estava escrevendo aos filipenses numa situação de profunda adversidade, sabendo que talvez morreria a qualquer momento, tendo a sua liberdade privada, e ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E recorre à repetição, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mesmo quando as circunstâncias são tremendamente difíceis de suportar, os crentes possuem uma alegria que não lhes pode ser retirada. Nós temos a alegria de saber que em Cristo aconteça o que acontecer, nossa vida está segura, pois Ele governa. Eis aí a razão da nossa alegria. Cristo governa, e isso nos dá a tranquilidade, porque Ele é soberano. Nada escapa dos seus cuidados. É a confiança de quem reconhece que é em Deus que todos os nossos passos estão. É a confiança de quem reconhece que é Deus quem decide o que é melhor, mesmo que não possamos entender claramente aquelas coisas.
No instante em que escreveu essa carta, Paulo tinha todos os motivos do mundo para ficar triste, inquieto, preocupado. A igreja de Filipenses igualmente tinha todos os motivos, mas Paulo via as coisas de uma maneira diferente. O seu olhar era um olhar celestial. No capítulo 1 dessa carta nós vamos ver que ele afirma que Filipenses eram, na verdade, participantes da graça juntamente com ele. É esse o olhar que ele está tendo aqui nesse momento. Se você for ao versículo 7 do capítulo 1, você vai ver isso. Abra ali sua Bíblia. Filipenses 1:7. Olha o que o texto vai dizer. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo está vendo as coisas com um olhar celestial. A alegria que repousa em nossos corações é a alegria de que um soberano Deus nos deu graça, nos deu uma vida diferente, nos resgata. A graça então inclui o sofrimento. Paulo sabe disso. E Paulo não vai negar isso aos irmãos. Se você for olhar no versículo 29 do capítulo 1, isso está lá claramente. A alegria, a graça inclui o sofrimento e não apenas a salvação. Nós às vezes esquecemos disso. Olha o que ele vai dizer: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. A alegria para os crentes de Filipos não poderia decorrer das situações para as quais eles precisavam passar. A alegria dos crentes em Filipos não poderia decorrer dos momentos felizes que eles certamente teriam, mas ela decorria da ligação que eles tinham com o Senhor. A nossa alegria, por óbvio, decorre da ligação que nós temos com o Senhor. A nossa alegria, por óbvio, decorre da certeza de que um Deus soberano governa nossas vidas e que todas as coisas cooperam para esse bem. A nossa alegria decorre do fato de termos recebido de graça, a graça do Senhor, de nos ter nos resgatado do lamaçal do pecado. A nossa alegria do Senhor se repousa no fato de que somos seus filhos. A nossa alegria não vem das circunstâncias boas, que certamente passaremos pela vida. A nossa alegria não pode ser afastada pelas circunstâncias difíceis, que certamente passaremos, meus irmãos. Se você tem buscado a sua alegria em momentos únicos, passageiros, você tem vivido errado. Eu não estou aqui negando a possibilidade de você buscar coisas boas, de você se divertir com a sua família no cinema, ou numa viagem, ou até mesmo num dia de descanso. Tudo isso é muito prazeroso e é bom, e que seja feito para a honra e glória do Senhor. O que eu estou dizendo é que você não pode depositar isso como se fosse verdadeira alegria. Você precisa entender que a alegria está em termos de um Deus provedor, que certamente cuidará de nossas vidas da forma que melhor lhe aprover, para a honra e glória do teu santo nome. E as circunstâncias difíceis virão, e você precisa atravessá-las alegremente, confiados no Senhor. O texto prossegue, e o terceiro ponto que ele nos traz com muita clareza é: seja a vossa moderação conhecida. Versículo 5. A palavra grega denota por moderação aqui um espírito magnânimo, que supera qualquer tipo de ofensa, ou um espírito paciente, que tem Jesus como exemplo supremo. Você pode encontrar uma referência idêntica a isso em 2 Coríntios 10:1, onde Paulo vai falar: eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Uma pessoa assim, ela não vai insistir em seus direitos, conforme registra Filipenses 2, versículo 1 a 4, eu faço destaque a um único versículo que diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão para cada qual o que é dos outros. Por quê? Porque perto está o Senhor. Paulo está falando da companhia constante de Cristo com aqueles que estão unidos a Ele. Então, meus irmãos, nós precisamos ter uma disposição amável e honesta em relação uns aos outros, a despeito das faltas, as ameaças e as provocações que recebemos por causa de nossa fé.
Esse parece ser exatamente o contexto da afirmação, uma vez que Paulo está falando de regozijar-se independentemente da situação. A posição da igreja deve ser a de não ficar preocupada com a sua posição, ou com sua dignidade, ou com o seu direito de resposta. A igreja deve preferir sofrer uma injustiça do que cometê-la. Nós devemos preferir sofrer uma justiça do que cometê-la. O motivo pela qual essa moderação é possível a todos os crentes não decorre nada de nossa fraqueza, muito pelo contrário, também não decorre do desinteresse de defender uma posição ou da falta de argumentos, mas isso tem que decorrer porque o Senhor está próximo. A moderação dos filipenses se apoia no fato de que o Senhor viria para recompensar os crentes e defendê-las do mundo incrédulo. E isso se aplica a nós, não tenha dúvida disso. Às vezes, numa ânsia cobiçosa, numa ânsia desenfreada de defender nossa posição, pecamos. E eu falo isso com certa tranquilidade. Não sei se os irmãos sabem, mas eu sou advogado. Quantas vezes eu me pego numa necessidade de fazer justiça e defender minhas posições. E para isso, acabo pecando. Acabo exagerando na dosagem. Acabo sendo agressivo, ofendendo. Isso acontece conosco em casa, no trabalho, na igreja. Às vezes, numa ânsia desenfreada de defendermos o ponto de vista, somos descuidados com as palavras, somos descuidadosos com a palavra, somos agressivos no trato. Isso acontece muito em nossas casas. Às vezes, na rua, nós medimos mais a forma de falar, mas em casa, somos rudes, grossos. Ao invés de testificarmos de Cristo e termos mansidão nas respostas, até mesmo usar de outro momento para ter aquela conversa, nós forçamos uma conversa no momento errado. Nós exageramos na repreensão dos nossos filhos. Nós exageramos no trato com o nosso chefe ou com o nosso subalterno no emprego, com os meus alunos. Isso acontece. Mas não deve ser assim. Nós devemos ser moderados na condução das coisas. Nós devemos muitas vezes deixar de defender posições que não são essenciais às nossas vidas, justamente para não cometer injustiças ou para não passar por cima dos outros. Perto está o Senhor, e é Ele quem nos recompensará e nos defenderá de um mundo incrédulo, na grande maioria das vezes. Nós devemos ter moderação no trato das coisas. E o texto prossegue, meus irmãos, e o outro ponto de destaque que o texto vai nos trazer é o papel da oração. Nós vamos encontrar isso no versículo 6. Observem que os filipenses tinham aparentemente muitos motivos para andar ansiosos. As mesmas razões pelas quais eles talvez não tivessem que estar alegres, podem aqui ser utilizadas para dizer da ansiedade deles. Além da necessidade de comida, de bebida e roupa, a exigência cristã em meio ao mundo pagão poderia ser motivo para muitas incertezas também para nós, não é? Além disso, as perseguições constantes, as desvantagens econômicas que a integridade e a honestidade dos crentes lhes acarretam, também eram problemas sérios e são problemas sérios. Qual o remédio que Paulo está apontando para isso? Oração. Filipenses deveria levar as suas preocupações e aflições até o Senhor e confiar nele, é o que o versículo 6 está dizendo. Olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejais conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Há um contraste entre as expressões em nada e em tudo. Há um bom contraste aí. Nada poderia justificar a ansiedade, e não há razão para não se colocar tudo diante de Deus. Nada justifica a ansiedade, tudo deve ser depositado diante de Deus. A ansiedade ela só é eliminada, meus irmãos, quando temos plena confiança em Deus. Isso só acontece quando
os problemas são confiados e colocados diante dele. É por essa razão que, mais uma vez eu volto, Paulo e Silas cantavam mesmo quando estavam amarrados no tronco dentro de uma prisão. Embora Paulo dê pelo menos 4 palavras diferentes para falar aqui de oração, a verdade é que ele não quer fazer uma distinção entre elas. Não me parece que é isso. Ele não está aqui querendo dizer que petição é diferente de súplica, que é diferente de oração, que é diferente de ação de graça. Não, não é isso. Ele está mesmo recorrendo à repetição para demonstrar a importância de confiarmos no Senhor, depositarmos neles todas as nossas coisas. O recurso da ênfase aqui, com a repetição, é claro. Mas mesmo assim me chama a atenção o uso da expressão ações de graça. Porque ações de graça falam de sentir-se satisfeitos com Deus e com o que Ele tem feito. Reparem bem que, junto com a ideia de você colocar tudo na presença de Deus, você precisa também confiar na sua bondade e soberania. Isso tem que estar em perfeita harmonia com o regozijo diante dos sofrimentos. Observem bem, meus irmãos, nós precisamos tudo colocar na presença de Deus, mas já confiados e satisfeitos com o que Ele tem feito. Nós não podemos, isso é muito óbvio, e eu vou repetir o óbvio, colocar tudo na presença de Deus, direcionando e na expectativa de que Ele haja como um gênio da lâmpada mágica. Olha, Senhor, esse é o meu desejo, é o terceiro, eu ainda tenho direito, o Senhor me deve essa. Não é assim, meus irmãos. Não é uma ordem de desejos sucessivos em que o Senhor vai atendendo, como se fosse o gênio da lâmpada mágica e você o Aladim. Não é assim, meus irmãos. Pelo contrário. Nós depositamos as nossas necessidades, todas elas, na presença de Deus, confiados de que o melhor Ele fará. Muitas das vezes o melhor não é atender os nossos desejos, mas Ele sempre vai pacificar os nossos corações, direcionar a nossa vida para o deleite e honra do nome dEle. E é esse o nosso propósito de vida. O seu propósito de vida não é ter um carro novo todo ano. O seu propósito de vida não é bonança. O seu propósito de vida não é viagens ao exterior. O seu propósito não é tudo o que você suplica. O seu propósito é honrar e gozar a Deus eternamente. E Ele vai então, com súplicas, confortar o seu coração. Vai fazer você cada vez mais confiante nele. Vai fazer você viver como Ele espera, para a honra e glória do santo nome dEle. Nós precisamos nos contentar no Senhor. Nós precisamos aplacar a ansiedade, a tristeza, as nossas necessidades, aquilo que nós entendemos por necessário, depositando na presença do Senhor. E confiando que a resposta dEle de fato é boa. Não se esqueça, meus irmãos, é um Deus soberano. Nós começamos lembrando disso. E isso é a origem da nossa paz aqui. Depositar as nossas necessidades perante um Deus soberano, que sabe aquilo que não sabemos. E certamente fará o melhor para nós. E o quinto aspecto do texto, então. O quinto aspecto, ele pode figurar como uma conclusão a tudo que estamos vendo. Ele pode trazer para nós com tranquilidade isso. Porque o quinto aspecto é a paz de Deus. Está no versículo 7, que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Demonstrando alegria, moderação e vida de oração, os filipenses desfrutariam da paz de Deus. É isso que o texto está dizendo. Demonstrando alegria, moderação, vida de oração, os filipenses desfrutariam da paz de Deus. Entretanto, essa paz não está vinculada à concessão dos pedidos dos crentes. O Senhor não falou o seguinte: olha, peçam, eu vou dar e vocês vão ter paz. Não foi isso que o Senhor texto falou. Diferentemente então do conceito mundano de paz, que é a ausência de conflitos, essa paz ela vem de Deus, ou seja, ela tem sua origem nele e não nas circunstâncias externas. Mais uma vez, tal como a alegria, nós somos convidados a lembrar que
a paz provém de Deus e não de bonança e não de circunstâncias externas. Sua vida pode estar um caos. Você pode estar no meio de uma pandemia. Quem pensava nisso? Você pode estar numa tempestade que for, mas você pode ter paz em Deus. Paulo está sofrendo na prisão. Os filipenses estão sendo atacados, divididos, temorosos por sua fé, mas mesmo assim eles podem desfrutar da paz de Deus. Essa é a resposta imediata à oração por causa da ansiedade. É possível ter paz em meio a tribulações. E eu insisto, meus irmãos, essa paz ela é além do entendimento. E os crentes só conseguem sentir em situações em que os crentes podem senti-la em situações nas quais seria completamente impossível, porque ela advém de Cristo, de Deus. A certeza de que soberanamente Ele está conduzindo a história. Isso se aplica às nossas vidas. Se você consegue compreender que Deus conduz soberanamente toda a história, se você consegue confiar nisso, se você deposita no Senhor as suas súplicas, na certeza de que a soberania dEle fará com que coisas prevaleçam, e isso fará o bem para você, você tem paz. Você tem paz porque não precisa dos seus feitos, porque os seus feitos vão falhar, as circunstâncias da vida vão acontecer. Ninguém aqui pode, por meios próprios, dizer que não vai ficar doente. Quantos relatos de pessoas que você conhece que se trancaram em casa na pandemia, usaram 12 máscaras ao mesmo tempo, lavavam as mãos até a pele ficar lisa, não saíram em nenhum momento, fechavam até a janela, botavam sal debaixo da porta, álcool nos ombreiros e pegaram Covid. E quantas dessas pessoas vocês ouviram falar que morreram? Ou seja, nada que você faça pode te livrar de tribulações. Precisa ficar claro. Nada que você faça. O Senhor sim pode te livrar das tribulações. Por isso que o texto nos fala para confiarmos no Senhor. Porque se for da vontade dEle, Ele vai nos livrar das tribulações. Mas o texto nos dá a certeza de que Ele sempre nos dará alegria em nossos corações e paz. Ele não fala que nós não teremos sofrimento. Pelo contrário, Cristo vai dizer que passaremos por aflições. Paulo vai dizer que somos participantes na salvação e nas tribulações. Mas em nenhum momento o texto vai nos negar que teremos alegria, paz. Porque elas advêm de Deus. Deus é soberano. É um Deus de amor, de alegria e de paz. E Ele traz para os seus. E eu quero encerrar com mais duas aplicações. Duas curtas aplicações, a despeito de ter feito algumas ao longo do texto, duas do contexto geral do texto. E a primeira é uma insistência daquilo que eu já falei. Não se esqueça, meus irmãos, Deus é soberano. Ele pode transformar mal em bem. Toda a tribulação que sobreveio em Filipos resultou no crescimento da igreja, no crescimento dos irmãos e no crescimento da obra. Isso também acontece em nossas vidas. Quando estamos crentes, assegurados, firmes na soberania de Deus, toda a tribulação que sobrevém nas nossas vidas é fonte de crescimento para as nossas vidas, para a vida de nossas famílias e para a vida da igreja. Nós precisamos entender isso. Se nós confiamos claramente na sabedoria de Deus, passamos pelas tribulações que vão acontecer e crescemos como família, como homens, mulheres de Deus e como igreja. Nós precisamos entender isso. A segunda aplicação, que o texto como um todo também nos traz, é que nós devemos regozijar-se em Deus. Nós devemos encarar as adversidades, certos de que Deus nos guardará conforme a sua soberania. Insisto no que eu já acabei de dizer, não é que não teremos atribulações, mas é que Deus nos guardará conforme a sua soberania para a honra e glória do teu santo nome. Então nós podemos alegrar e ter paz em Deus, na certeza de que um Deus, um poderoso Deus, que criou todas as coisas, que direciona o curso da história, que não deixa absolutamente nada fugir do seu conhecimento e do seu cuidado, esse poderoso Deus nos trará paz e alegria. A Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos.
Amém.